Para acrescentar aqui, eu já cheguei até a dormir na sala de aula, por várias vezes. Olá família, aqui é o vosso boy Celso Mafate 06. Família, estamos aqui para mais uma entrevista. Uma entrevista muito interessante, porque eu trouxe um convidado super especial. Eu vou deixar aqui o meu convidado se apresentar. Meu nome é Délcio João Santos Germano e simplesmente conhecido por DG pelos meus estudantes. Ei família, aqui o nosso entrevistado, o nosso convidado deu para se apresentar. Eu trouxe o nosso convidado nesse programa porque ele é uma pessoa super, mas super dedicada. Falo da dedicação a nível escolar. É um convidado que já foi um super aluno este que deu sucesso no ensino primário, no ensino secundário, no centro de formação de professores e até na universidade. Por isso estamos aqui para conversar, para sabermos qual é o segredo para um jovem, um menino, uma criança se tornar um bom estudante. Mandelson, eu gostaria de saber como foi o teu ensino primário. De forma geral, eu posso dizer que meu ensino primário foi muito bom. Foi uma das melhores experiências que eu já tive. Quando comecei, uma das coisas mais fascinantes que tive foi a oportunidade de poder ler, poder decodificar aquelas letras, dar sons e poder entender o que uma pessoa de facto escrevia, o que queria dizer aquelas letras. Então, foi uma das melhores experiências. Tive ótimos professores que não só foram professores para mim, mas foram mentores, inspirações. Com quantos anos, qual foi a classe que Mano Délcio aprendeu a ler? Eu comecei a ler quando estava... Foi final da segunda classe, mas eu diria terceira classe. Terceira classe. Tinha por aí 8 anos. 8 anos. E eu já pude acompanhar que sempre foste o aluno mais dedicado no ensino primário, certo? Bom, falando desse jeito fica um pouco mais presunçoso. Não, tá à vontade de falar, não é problema quanto a isso. Ok, mas sempre tive um desempenho muito bom mesmo, excelente. Por isso sim, posso até até certo ponto concordar com isso. Com isso, certo. Com essa alegação. Tiveste o ensino primário de primeira a sétima classe, parece que naquela época existia exame. Sim, no ensino primário? Sim. E já tiveste a oportunidade de fazer um exame no ensino primário? No ensino primário, não. Tanto na quinta, nem na sétima classe na época. Não tive. Foste um aluno dispensado? Sim. Dispensado. Dizer que sim. E passaste do ensino primário para o ensino secundário. E como é que foi o teu ensino secundário? Uau, ensino secundário também eu diria que foi uma experiência parecida com o primário, mas bem melhor mesmo. Porque eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, não só colegas, mas professores também, que realmente apontaram caminhos para mim e puderam, como se diz aquilo, descobrir dos meus olhos muita coisa mesmo, quanto ciência e outras coisas. No ensino secundário, quando entraste no ensino secundário, como é que foi estares ali com novos estudantes, alunos que tu não conhecias? Como é que tu se sentiu em partilhar os teus conhecimentos com os teus novos colegas que não saíram na escola em que tu estudavas a sétima classe? Eu creio que, graças a Deus, por ser um pouco menor, 13 anos na época, não tinha tanta dificuldade de fazer amigos. Não tinha. Quando entrei, e eu, graças a Deus, estive numa sala em que pelo menos 60% dos meninos eram meus colegas que vinham juntos da mesma escola. Okay. Então aquilo facilitou bastante a mim para me integrar, enturmar-me e fazer amigos. Então, pouco a pouco fui conhecendo os que vinham de outras escolas, dos outros bairros da cidade de Mocuba. Há quem diz que Mano Délcio foi considerado um dos melhores alunos do seu tempo na Escola Samora Machel, no ensino secundário. Isso constitui verdade? Olhas que foste, se calhar, um dos melhores na tua época? Bom, eu creio que na minha época, posso crer que teve um desempenho bom, até certo ponto excelente. Mas, como você disse, Mano Celso, um dos melhores, porque a minha sala era repleta de estudantes. Até certo ponto existia um certo tipo de competição entre todos os colegas. Então, mas
a despeito da situação de competição, conseguia pelo menos colocar-me, sei lá, no top 10, no top 5 ou algo assim, mas... Yeah. Já sentiu um colega a ser ou a superar-te em algumas avaliações? Veres que, olha, esse colega, se calhar, pode estar acima de mim em termos de conhecimento, em termos de percepção dos conteúdos. Já sentiste isso no ensino secundário? Sim. Tem um colega que tu podes mencionar o nome dele que mostrava um desempenho, se calhar, superior ao teu? Sim. Na época, quando eu estudava... Eu até a única pessoa que fica difícil, posso também mencionar alguns? Pode mencionar uns dois? Sim. Por exemplo, tinha a Noêmia. Okay. Era uma rapariga que, de facto, digamos bastante lá hoje, é uma professora de física. Ok. Realmente que é também meio que diferente, porque muitas meninas não tendem a se formar na área de ciências exatas. Então, a Noêmia era uma das estudantes. E também tinha outros, como o Dácio e o Aniceto. Ok, foram os seus colegas que também mostravam um grande empenho. Exatamente. Certo. Que bom. E como é que foi a competitividade lá na sala? Quando um superava o outro, aí existia essa luta de um querer estar em cima nas avaliações, em termos de destaque? Sim. No princípio, as coisas foram mudando, mas no princípio, realmente, nós não nos conhecíamos, muitos de nós. Principalmente me referindo aos que vinham do outro lado, como no caso da Noêmia. Sim. Pelo menos o Grácio, o Aniceto e o restante eu já conhecia, porque viemos junto do primário. Mas para o caso desses outros, a gente não nos conhecíamos. E realmente em nós existia essa sensação de que estávamos a competir. E em certo ponto aquilo era positivo, porque estimulava sempre você a querer melhorar, estar acima dos outros. Certo. Mas tinha também o lado negativo, que impedia você de aprender com outras pessoas. Porque eu creio que quando existe essa situação de sentir-se competição, estás competindo com teus colegas, podes talvez ficar inibido de poder aprender deles, porque você não quer se humilhar, não quer dizer que eu não sei isso. Certo. Eu te lembro de um dos momentos de uma colega perguntou a um outro colega, me ajude a resolver esse problema de física. E ele disse que não é possível que você tenha essa dúvida. Você é uma das melhores estudantes. Acho que esse caso foi a Noêmia por aí, não me lembro bem. Que você veio a mim para pedir ajuda, eu não creio. E ele de facto não quis ajudar ela. Ok. Porque compreendeu que a Noêmia queria, entre aspas, não sei qual é a palavra exata aqui, humilhar ela, algo assim. Ok. Yeah. E no ensino secundário, continuando, na 10ª classe, tiveste a oportunidade de fazer exame? Não. Na 10ª classe não tive. Qual foi a disciplina que mais dominavas ou no seu ensino secundário? É difícil apontar uma só, muito difícil. Mas presumo que aqui eu tinha excelente domínio. Ia ser química. Química. Se fizesse talvez uma escala daqui, tinha mais domínio para as outras. Um top 3 talvez seria química, física, biologia. Matemática teria em 4ª posição. Certo. No nível médio, falo da 11ª, 12ª classe, como é que tu avalias a diferença do aluno Delcio na 10ª, na 8ª para a 10ª e de 11ª a 12ª? Existiu aqui um progresso em termos de conhecimentos ou uma decadência? Como é que avalias Eu o creio seu que desempenho? fiquei muito melhor. Quando fui para a 11ª, foi um momento de... Eu posso dizer que fiquei mais consciente das coisas. Eu tive a chance, graças a Deus, porque meu pai, na época, muitos de nós não tínhamos celulares, Certo. não tínhamos computadores. Então, o acesso que nós temos a conhecimento, além da sala de aula, era a biblioteca física. E nossa biblioteca, na época, não tinha tantos livros para tantas coisas. Mas quando eu estava na 11ª, meu pai me permitiu ter acesso à tecnologia. E aquilo fez com que, de facto, eu estudasse muito mais além do que me davam na sala de aula. Então, eu creio que quando estive na 11ª, 12ª, eu fiquei muito melhor naquilo que eu já vinha trazendo. Certo. Terminaste o seu nível médio? Qual foi o ano que terminou o seu nível médio? De 2017. E em 2018 foste para a formação? Sim. Formação de professores.
Exatamente. Quando terminaste a 12ª, o teu sonho foi mesmo de entrar no ensino de formação de professores ou tiveste mais outras? Como é que foi esse processo todo? Realmente foi uma coisa um pouco complicada para mim, um momento de um bocadinho de angústia e agonia. Certo. Quando eu estava na 12ª, eu tinha aspirações diferentes. Ok. No princípio eu desejava estudar engenharia informática, tinha certa destreza para a área de TICs e matemática e física, corria muito bem, eu gostava bastante dessas disciplinas. E os professores falavam muito bem dessas áreas, então aquilo impulsionava-me a querer. No entanto, quando o tempo passou, a minha paixão por química ficou muito maior. Certo. Dali eu decidi, deixa eu ver, talvez, que tal eu estudar outra coisa diferente? E eu pensei em estudar mesmo, já queria ser professor na época, já comecei a ter o desejo de ser professor, mas queria ser professor de química. Contudo, naquele exato momento estávamos a passar por umas certas dificuldades financeiras, sim, e tive uma conversa com um tio, e ele, conversando comigo, perguntando sobre minhas aspirações e tudo mais, sugeriu que talvez eu pudesse fazer a formação básica no IFP de Quelimane. No princípio eu estava meio cético se deveria aceitar ou não, porque nunca passou na minha cabeça ir para lá. Eu queria ir para a universidade, sim, com os meus amigos e tudo mais. Mas depois de uma certa avaliação da situação, eu acabei decidindo ir para lá. E sendo assim, acabei abrindo mão dessas outras possibilidades. E eu lembro que nem na época, se tivesse certos conhecimentos que eu tenho hoje, como o caso de existência de bolsas de estudo, talvez eu poderia ter apostado. Ok, então, quando terminaste a 12ª, já te inscreveste nesses cursos de engenharias? Já? Não. Acabei me inscrevendo no curso de Química pela Universidade de Licungo, a UP na época, e curso de, me lembro bem agora, acho que era Farmácia e Nutrição pela Unilúrio. Isso, farmácia e nutrição pela Unilúrio. E chegaste a fazer os exames dessas universidades? Sim. Cheguei. Fiz. Qual foi o resultado que tiveste na época? Para a Unilicungo fui aprovado. Para a Unilúrio simplesmente fui aprovado no curso de farmácia. De nutrição não fui aprovado. E é isso. Então, Manders, como é que foi tua trajetória no Centro de Formação de Professores? Foi boa, mas se a palavra boa é muito pequena, que se ela incrementar um pouco mais. Quando comecei, na verdade, eu me sentia um bocado triste. Por quê? Porque não era bem aquilo que eu sonhava que ia fazer. Exatamente. Não era bem aquilo. Então, eu me sentia como se estivesse desperdiçando. Eu lembro até que, uma vez conversando com um dos antigos professores meus, eu ia dizer que deu-se esse desperdício, você... Usaram algumas palavras assim, que podemos reduzir a desperdício, e realmente eu me senti daquele jeito, que eu estava desperdiçando o que eu havia aprendido no secundário, talvez eu pudesse explorar no ensino superior. Sim. E, então foi muito difícil para mim no princípio. E outra coisa que foi bem interessante é que quando entrei no centro de formação, eu vi uma coisa bem diferente, porque os colegas eram bem grandes em relação a mim, eram adultos já, e eu, primeira coisa, sou franzino, sou magro e baixo, e eu era mais novo, tinha só apenas 17 anos quando entrei lá. E eu me sentia meio que uma criança. Até lembro que no primeiro dia que cruzei com o diretor, ele preparou para mim e disse: acho que nesse centro de formação aqui só vieram estudantes da creche. Eu fiquei a rir, pois assim, acabamos mesmo que nos simpatizando desde aquele dia. Mas conforme o tempo passava, eu passei a gostar bastante mesmo da profissão docente. E os medos, os subterfúgios, a ansiedade, realmente foram mesmo passando. E eu passei a me intrigar bastante. Posso dizer que foi um dos lugares mais difíceis, porque a disciplina que é exigida lá é muito grande. Quando eu estava no secundário, eu tinha que simplesmente estudar. Certo. Era essa minha única obrigação. Os meus pais cuidavam de tudo. Simplesmente minha obrigação era estudar. Mas lá não, eu vivia no internato. E internato tinham obrigações. E obrigações que eu não estava habituado. Por exemplo, todos os dias tem que acordar às 4 horas. Todos os dias. Até tem que acordar às vezes muito menos, acho que 3, alguma coisa assim, para poder fazer algumas atividades. E dormíamos 21h45. E todos os dias, posso dizer, tínhamos atividades. Então eu não estava habituado àquela rotina. Não estava. Só para acrescentar aqui, eu já cheguei até a dormir na sala de aula. Por várias vezes. Infelizmente, com muita vergonha falo isso.
Porque no princípio eu não estava habituado a um trabalho intenso, poder viver no internato, trabalhar mesmo. Tínhamos que cuidar de plantas, hortas, tudo mais. Isso tudo das 4 horas até as 5. Participar de matinal, depois ir ter o mata-bicho, ir para a escola, largar 12 horas, voltar, almoçar. Depois do almoço voltar para a escola e às 17, 16, 17 tinham ainda atividades. Yeah. E sem contar atividades que fazíamos da escola. Então era muito pesado, eu não estava habituado. Então por que tu dormiste na sala de aula? Qual foi o motivo? E dormia porque de facto eu não estava habituado a essa toda a pressão. Então tu dormiu na sala de aula em plena aula? Exatamente, já fiz isso. Eu não estava a perceber, pensei que se calhar dormiste na sala de aula uma noite, passar lá. Não. Estudando e começar a apanhar sonecas lá. Exatamente, porque deixa eu tentar aqui, não sei se tem tempo, mas posso tentar explicar? Sim, pode. A rotina é basicamente assim: acordas 4 horas, ou acordava-se 4 horas. Essas 4 horas tem que ter até as 4h30, 4h20, tens de ter organizado a sua cama, teres colocado a tua roupa de ginástica e teres lavado a cara e tudo mais. Vais para o campo, tens atividade física até as 5. Das 5 até as 4h45 tínhamos que fazer alguma atividade. E nem todos os dias era a mesma. Poderia se calhar estar a varrer ou a limpar o campo, a regar as plantas, qualquer atividade. Tendo terminado isto, tinhas de ir tomar banho, te preparares, ires para o refeitório para teres mata-bicho. E tinhas cerca de 20 minutos para fazer, porque até as 6h30, se não estou errado, 6h30, tínhamos concentração, e era obrigatório estar na concentração. Então, das 6h30 até as 6h45, 6h50 terminou a concentração, 7 horas estás na sala de aula. Às 7 horas até as 12, e as aulas ali eram 50 minutos, a 1 hora, acho que 50, 1 hora, uma coisa assim, não me lembro bem, até as 12. Então, das 12, provavelmente tínhamos 30 a 1 hora no máximo para ter o almoço. Depois voltávamos para a sala de aula, para aulas, que duravam até mais ou menos 14, 15 ou 16 horas, dependendo do dia. Só que tens de lembrar, quando vais para as aulas, basicamente no curso que eu fiz, que era o curso de inglês, eram dadas quase em seminários. O docente nunca chegava ali e te dava aulas como apontamento, como eu estava habituado no ensino secundário. Certo. Ele só deixava temas para seminários. Então você ia para casa com um monte de atividades. Então tinhas que manejar dessas horas de almoço, fazer alguma coisa, ir à tarde estudar mais, trazer mais atividades. Quando largas, ires para a tua machamba, tínhamos algumas hortaliças lá, cuidares dela, teres ainda tempo para estudares os teus temas de seminário. E mais tarde, obrigatoriamente, tínhamos que passar o jantar. E depois do jantar tinha um estudo obrigatório. E era obrigatório mesmo. Todo mundo tinha que estar na sala a estudar. Então, para alguém que não tinha habituado uma rotina dessa, era muito pesada. Muito pesada mesmo. Certo. E nem o tempo de estudo obrigatório era suficiente. Então tinha que ficar às vezes 21, 22, 23, 0, 1, 2 a fazer minhas atividades, para dormir e lembrar para acordar 3 ou 4 horas. Isso todos os dias. Foi complicado. Foi mesmo. Então meu corpo não estava habituado àquilo. Por isso passei a dormir na sala nos primeiros meses.